5 erros que você precisa saber antes de iniciar a introdução alimentar do seu bebê. Eu me chamo Fabiola, eu sou nutricionista materno-infantil, sou consultora em amamentação e eu atendo famílias que buscam uma orientação, uma ajuda para o processo de amamentação, de introdução alimentar do seu bebê. O meu objetivo é sempre tentar levar leveza, tranquilidade e prazer nesse processo para essa família. Eu recebi esse convite da Lacto para gravar algumas dicas e algumas informações super importantes para ajudar vocês nesse processo, tanto da amamentação como da introdução alimentar. Eu percebo que muitas famílias, muitas mães têm uma ansiedade muito grande já antes de iniciar a introdução alimentar do bebê. São muitas dúvidas, são muitos questionamentos, muitas informações que a gente recebe em relação a essa fase, esse novo momento que o bebê vai começar a viver, a experimentar os novos alimentos. E eu vou trazer para vocês hoje, então, 5 dicas, né? São 5 erros que a gente não deveria cometer e já saber deles antes de iniciar a introdução alimentar. O erro número 1 que a gente não deve cometer é acreditar que com 6 meses e 0 dias o bebê vai estar pronto para comer. A orientação é que a gente inicie o processo de introdução alimentar a partir do 6º mês, de forma lenta e gradual. Não é só a idade cronológica que a gente precisa levar em consideração, mas sim os sinais de prontidão que esse bebê está nos mostrando. Se ele já senta sozinho, se ele já tem interesse pelos alimentos, se ele já leva os alimentos e objetos à boca com bastante destreza. Isso vai nos dando segurança de que ele está preparado para iniciar o processo de alimentação. Mas não espere que com 6 meses exatos isso já venha a acontecer. Às vezes a gente precisa de alguns dias, algumas semanas, oferecendo de forma bastante respeitosa para que esse bebê realmente inicie o seu processo de introdução alimentar. O erro número 2 que a gente não deve também cometer é acreditar que o nosso bebê, já desde o início da introdução alimentar, ele já vai comer um prato cheio que a gente vai servir para ele. No início dessa fase, o bebê ele não vai comer por fome, mas ele vai comer para experienciar o alimento. Todas as formas de experiências em relação àquele alimento. Textura, cheiro, ele vai sentir o gosto, tudo é muito novidade para esse bebê. Então a quantidade não é algo que deve nos preocupar, é algo que a gente deve respeitar. Os bebês, eles sabem demonstrar os sinais de fome, indo em direção à colher, abrindo a boquinha, pegando o alimento e levando até a boca, mas eles também sabem mostrar os sinais de satisfeito. E esses sinais, na maioria das vezes, vai ser virar o rosto, chorar, empurrar o prato, empurrar a colher. Eles vão começar a ficar incomodados diante do alimento. A gente precisa respeitar para que eles tenham uma experiência positiva diante do alimento e a cada dia queiram se aventurar mais diante da comidinha. O terceiro erro é achar que nesse processo de introdução alimentar não vai ter nada de bagunça e nada de sujeira. É natural que o bebê queira colocar a mão, que o bebê queira experienciar com as mãozinhas dele também a textura desses alimentos. Então é legal a gente se preparar, a gente colocar um babador legal, que a gente consiga dar autonomia para o bebê, que a gente consiga deixar também ele experimentar essa sensação de colocar a mãozinha, de levar para o rosto, e vai dar um pouquinho de bagunça. Mas se a gente se prepara, se a gente se organiza, a gente sabe que isso também faz parte do aprendizado e também faz parte dessa experiência do bebê. O quarto erro é a gente acreditar
que o bebê precisa gostar de tudo que a gente oferece. Nesse início, o bebê ainda não tem esse discernimento de saber o que ele gosta e o que ele não gosta. Na maioria das vezes, ele estranha muito mais a textura do alimento do que o sabor propriamente dito. Mas é importante a gente continuar oferecendo, continuar oportunizando esse contato com o bebê junto com o alimento. O paladar é algo apreendido. Quanto mais vezes e quanto mais oferta a gente trazer dos alimentos para esse bebê, melhor. A gente diz que o bebê, no início da sua introdução alimentar, é como se fosse um livro em branco. E cada alimento novo que a gente oferece para o bebê é um carimbo de um novo sabor, de uma nova experiência. Quanto mais carimbado tiver esse livro até 1 aninho de idade, melhor vão ser os hábitos alimentares dele no futuro. Afinal de contas, é agora que ele está formando o paladar dele. Então, não se preocupe se a gente oferecer um alimento hoje e o bebê recusar. Não deixe de oferecer. Continue oferecendo, que provavelmente mais para frente ele vai aceitar. O quinto erro é acreditar que deixando o bebê com fome, ele vai comer melhor e vai comer mais. Isso é um erro que a gente vê muito frequente na tentativa que as mães acreditam que vai fazer o bebê comer mais. Mas a gente precisa sempre lembrar que no início da introdução alimentar, o bebê não vai comer por fome, ele vai comer por curiosidade. Ele vai ir em direção ao alimento por curiosidade. Ele não vai ainda ter a ideia e a noção de que o alimento vai saciar a fome dele. Se a gente deixa o bebê com fome, por exemplo, pula uma mamada para oferecer a comidinha, talvez esse bebê fique irritado, talvez esse bebê fique brabo, não queira sentar na cadeirinha, e isso vai atrapalhar o processo de apresentação dos alimentos para esse bebê. Esses foram os 5 erros, então, mais comuns que a gente vê acontecer nesse processo de introdução alimentar. É um prazer estar dividindo essas informações com vocês e contem comigo nesse processo de introdução alimentar, que eu gosto muito de chamar de apresentação alimentar do nosso bebê. Até mais!